Estamos de volta agora às 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35 e a gente conversa agora com o deputado federal Felipe Barros, ex-líder da oposição na Câmara. Bom dia, deputado. Muito bem-vindo aqui nessa sexta-feira, Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É claro, deputado, que ao longo aqui dessa conversa a gente vai desmembrar com você todas as situações que estão acontecendo no cenário político nacional, principalmente o fato ali envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o tema, como a gente já disse, desse ano pré-eleições. Agora, também para trazer esse recorte do seu posicionamento hoje junto ao eleitor paranaense, nós já temos um clima muito quente para a eleição de Senado aqui no estado. Nós também temos dúvidas em relação à sucessão do governador Ratinho Júnior, qual o nome de fato que será definido, onde que deve entrar Felipe Barros nessa próxima disputa eleitoral. Você se enxerga aí numa tentativa de vaga para o Senado? Olha, eu sou soldado do presidente Bolsonaro. Todos vocês vão se lembrar que eu fui o primeiro político do Paraná, ainda lá em 2015, 2016, declarar apoio ao presidente Bolsonaro. À época eu era vereador na cidade de Londrina, já tinha uma amizade com o então deputado Jair Bolsonaro. Eu ia a Brasília, ficava hospedado no apartamento funcional dele, já tinha uma relação de amizade com ele, com a família toda, e desde então eu construí a minha carreira política sendo um soldado do presidente Bolsonaro. Então, há um ano nós estamos conversando sobre a importância de termos senadores. O presidente Bolsonaro tem dito isso em todos os lugares em que ele passa pelo Brasil, de nós termos uma boa bancada de senadores. Então, isso já é um ponto pacificado na minha relação com o presidente Bolsonaro, dentro do PL, que é o nosso partido, junto com o presidente Valdemar. Então, eu devo, sim, seguir esse pedido do presidente Bolsonaro para que o Paraná esteja bem representado no Senado em 2026. Essa é a ideia, essa é a missão que o presidente Bolsonaro me passou e nós estamos juntos construindo isso ao longo desse último ano, junto com o governador Ratinho, junto com as demais lideranças do partido. Está oficializada essa pré-candidatura, então? Oficializada. Ele, inclusive, falando aqui para vocês em primeira mão, deve vir para cá, para Curitiba, até o final do mês que vem, até o final de março. No dia 21 é aniversário do presidente Bolsonaro. Na semana seguinte ele deve vir para cá. Ainda estou ajustando a data e as passagens, enfim, fazendo a logística do evento, mas deve vir para cá para fazer um grande encontro com os vereadores, vice-prefeitos e prefeitos eleitos do PL, junto com o governador Ratinho, para, dentro de outras iniciativas, também comunicar o PL aqui do Paraná sobre essa decisão. E como é que o senhor vê essa questão desse cenário, antes da gente entrar na questão nacional, mas já que estamos falando de política local aqui, também com outros nomes da direita, né? No caso a Cristina Grêmio, essa sua candidatura ao Senado já era um acordo que se tinha feito dentro do partido do PL, né? E já era público também, inclusive. Como é que o senhor avalia essa composição? Tendo a Cristina Grêmio, então, como uma possível concorrente, conversando talvez com o mesmo eleitorado, embora sejam duas vagas, uma escolha de um governador que vá também receber o seu apoio aqui do Paraná, entra no radar nessa conta política, e já aproveito para, já que a gente está falando de alianças e cenários que envolvem o Estado, entender também na sua leitura qual seria o papel de Ratinho Júnior na próxima eleição. Olha, o presidente Bolsonaro tem uma amizade com o governador Ratinho, isso ele não esconde de ninguém. Aliás, na entrevista que ele deu recentemente a uma emissora de televisão, ele deixou muito claro e registrado para todo o Brasil a preferência que ele tem pelo governador Ratinho e a amizade que ele tem não só com o Ratinho, mas com o pai do governador. Então, dito isso, nós há um ano atrás, eu, presidente Bolsonaro, o governador Ratinho, o presidente Jacobo, que é o presidente do PL aqui no estado do Paraná, nós estamos conversando e firmamos um acordo de cavalheiros, um acordo pensando em 2026. Esse acordo, claro, que passa pela eleição de Senado. O acordo foi uma vaga do PL e outra vaga para o governador Ratinho ou para quem ele indicar. Então, feito esse acordo um ano atrás, nós estamos todos juntos, sempre conversando, atualizando as conversas políticas para 2026. O governador Ratinho tem também as suas pretensões nacionais, e isso tem sido colocado na mesa junto com o presidente Bolsonaro, em conversas que nós estamos tratando. Então, eu acho que o cenário está bem delineado. Claro que você tem outras variáveis que podem acontecer daqui até lá, mas o cenário está bem desenhado, o acordo está feito, o presidente Bolsonaro está satisfeito. O Paraná foi o estado do Brasil em que o PL mais cresceu, nós elegemos mais prefeitos que Minas Gerais, por exemplo, que tem mais de 800 municípios. Isso foi fruto desse trabalho que nós fizemos de articulação aqui do PL do Paraná, junto com o governador Ratinho, trazendo o presidente Bolsonaro, inclusive, aqui na campanha. Ele ficou quase uma semana, vocês vão se lembrar. Viajamos por mais de 8 municípios aqui, Então, eu acho que
o Paraná tá tudo desenhado. E aí, com a questão da Grêmio que eu perguntei a você sobre a concorrência direta, digamos, ali, né? De dois nomes da direita. Isso Sim. é bom? Veja, eu acho isso positivo. Qualquer um tem direito a ser candidato ao Senado. Né? Claro, é uma campanha difícil, não é uma campanha fácil, é uma campanha majoritária. Né? Nós temos, por um lado, o governador Ratinho, que está extremamente bem avaliado, e que dentro desse acordo, a vaga de senador é dele ou é de quem ele indicar. E a outra vaga do presidente Bolsonaro, que me indicou. Né? Então, qualquer um pode ser candidato ao Senado. Eu fico feliz que tenham várias alternativas. Agora, deputado, o senhor falou agora aí dessa sua pretensão ao Senado, o senhor é de dentro ali da casa de Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, e foi um dos políticos aqui que declarou apoio aí nesse momento agora dessa denúncia Sim. contra Jair Bolsonaro. Acho que o senhor talvez tenha ouvido no caminho até aqui, a gente comentou essa falta aí de manifestação, principalmente dos 3 senadores, em especial o Sérgio Moro, por ter já até sido ministro do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse silêncio de muitas lideranças que em 2018 buscavam Bolsonaro, principalmente 2022 queriam o apoio dele e agora, nesse momento mais difícil, estão preferindo o silêncio? Olha, o presidente Bolsonaro, eu estive com ele nessa semana na terça-feira, fiquei mais de 2 horas conversando com ele lá no escritório dele. Pode ter certeza disso, Kobok. Assim como todos nós estamos vendo o silêncio de muitos, o próprio presidente Bolsonaro também vê. Né? E não só vê, como esperava manifestações positivas de algumas figuras, que não vou citar nomes. Mas muitas dessas pessoas, que inclusive tenho procurado, certamente também irão procurá-lo em 2026. Né? E eu acho que pode ser que em 2026 tenha uma porta fechada. Porque o presidente Bolsonaro está passando por uma perseguição, está passando por um processo difícil, que não é um processo judicial, é um processo político-judicial. Né? A perseguição que está acontecendo a ele, todos nós estamos denunciando na tribuna da Câmara praticamente todos os dias lá em Brasília. Então ele tem percebido quem de fato está ao lado dele e quem só quer utilizar a imagem dele. Isso eu posso dizer para vocês. Você que estava muito próximo, ele disse que inclusive ficou 2 horas, né, em reunião, a gente contou na live já para a audiência. Qual é a temperatura, o termômetro que se fala, né? Fora dos microfones, digamos assim, na conversa que teve, qual foi o posicionamento que sentiu em relação a esse momento? Teme a prisão? Tem algum temor, alguma surpresa em relação a essa denúncia? Olha, a denúncia saiu, salvo engano, na segunda noite, né? Na terça noite. Na quarta de manhã, nós tivemos uma reunião, o presidente Bolsonaro e alguns deputados, cada um depois seguiu para almoçar, e eu retornei ao escritório aí do partido no início da tarde, fiquei com o presidente até umas 3h30. Ele estava tranquilo, porque ele disse para todos nós, Felipe, todos nós sabíamos que eu seria denunciado. Né? Seria uma surpresa se eu não fosse denunciado, mas nós já esperávamos uma denúncia. Agora, é importante que se diga que existem 2 pontos. O primeiro desses pontos é uma questão processual. Existem falhas processuais que estão sendo cometidas. Ilegalidades que estão sendo cometidas, que foram apontadas naquele momento da Lava Jato, e que hoje existe o silêncio sepulcral dos advogados do Grupo Prerrogativas, da grande mídia. Existem decisões do Supremo Tribunal Federal, em relação à Lava Jato, que não estão sendo aplicadas agora. Por exemplo, o juiz não pode conduzir a delação. Os vídeos que foram divulgados ontem mostram explicitamente o ministro Alexandre de Moraes não só pressionando o delator, mas conduzindo a delação. Dizendo, olha, se você não dizer a verdade, a sua delação vai ser revogada, sua filha maior de idade e seu pai vão ser processados. Isso é ou não é uma pressão ilegal? Claro que é, por muito menos a Lava Jato foi anulada. Né? A lei é explícita, o juiz não conduz uma negociação de delação. Sem falar no ponto em que o próprio ministro Alexandre de Moraes, em tese, seria vítima desse esquema golpista, como eles estão citando, sim, porque, em tese, haveria esse plano para matá-lo. Então, tem ainda esse ponto, né, dele estar envolvido, por ser vítima, claro, aí, entre aspas, desse caso. Tem esse ponto, tem o ponto do foro correto para o julgamento. O Supremo Tribunal Federal, na Lava Jato, fatiou a Lava Jato. Quem tinha prerrogativa de foro foi julgado pelo Supremo. Quem não tinha foi julgado pelo juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba. Agora, o presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado.
O único daquela lista dos denunciados que tem foro privilegiado é o deputado, meu amigo, Alexandre Ramagem. O resto não tem. Então, se nós formos seguir a mesma norma que foi utilizada na Lava Jato, todos os que não têm foro vão para a primeira instância. Fica no Supremo quem tem foro privilegiado. O Supremo não tá... Mudou o entendimento mais uma vez? Agora, além de todos esses pontos técnicos do que pode ser constitucional ou não, né, dessa análise da denúncia da PGR junto ao STF envolvendo o Bolsonaro, você chegou a citar de que essa denúncia seria uma peça de ficção Sim. da PGR. Como que o partido, como que está sendo feita essa leitura também interna a respeito da delação do Mauro Cid? Olha, um dos trechos curiosos da delação do Cid foi quando o ministro Alexandre de Moraes questiona ele sobre o dia 8 de janeiro. E o próprio delator diz, olha, o 8 de janeiro foi uma surpresa para todos nós. Ninguém esperava, ninguém planejou o 8 de janeiro. Então, a denúncia é sobre o que exatamente? Sobre uma minuta que foi discutida, mas nunca foi assinada? Foi sobre o 8 de janeiro que, na palavra do próprio delator, foi uma surpresa para todo mundo? Então, a denúncia não é clara. A denúncia é uma peça de ficção, e nós temos falado sobre isso, porque ela mistura vários fatos isolados, tentando construir uma narrativa de que o presidente Bolsonaro foi o responsável pelo dia 8 de janeiro. Ora, então, a gente precisa ter clareza sobre os fatos. Né? Outro ponto que certamente será questionado. Os réus do dia 8 de janeiro, os presos políticos que estão sendo condenados a 17 anos de cadeia, o que é um absurdo por si só, mas eles foram condenados pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, pelos 11 ministros. Agora, o ministro Alexandre de Moraes quer mudar o entendimento e quer julgar só na turma. Por que ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso para acelerar o processo, porque a primeira turma do Supremo são... A composição, a gente comentou, é bastante refratária, né? Refratária, e ele quer condenar logo o presidente Bolsonaro na primeira turma. Né? Então, existem falhas procedimentais que, se formos aplicar as mesmas regras da Lava Jato, o processo, a delação e o inquérito é nulo por si só. Agora a gente vai cobrar do Supremo Tribunal Federal, eu digo a defesa do presidente Bolsonaro, certamente vai cobrar que as mesmas normas aplicadas no Lava Jato, que inclusive anularam a delação do Palocci essa mesma semana, sejam aplicadas também nesse caso. E como você vê o papel da anistia, né? Que é um debate que vem também redobrando as suas apostas, além da questão do recado popular com as manifestações, para marcar o ponto de vista da direita em relação a isso que vem se passando. Olha, quando eu assumi a liderança da oposição na Câmara o ano passado, o presidente Bolsonaro me fez um pedido. Felipe, teu foco número 1 tem que ser anistia. E ao longo do último ano, foi exatamente isso que eu fiz. Nós temos ali 150 votos da bancada da direita, da bancada da oposição. Nós temos outros 150 da bancada da esquerda, que certamente não votam conosco na questão da anistia. E nós temos aí 300 e poucos deputados dos partidos de centro, com os quais o presidente Bolsonaro me incumbiu de conversar, convencendo o maior número possível de deputados a votar na proposta da anistia. Foi isso que eu fiz ao longo do último ano como líder da oposição. Me reuni com mais de 200 deputados individualmente, mostrando a anistia, mostrando injustiças que estão sendo cometidas com presos políticos do dia 8 de janeiro. E hoje eu tenho a tranquilidade de dizer para vocês que eu tenho a convicção de que se nós não tivermos ainda os votos, nós estamos muito próximos a isso. Eu ouso a dizer para vocês que hoje será pautado. Eu acredito que sim. Porque a gente vê sinalizações, às vezes, um pouco dúbias aí com essa troca, né? Com olha, essa o presidente Hugo Mota tem nos ouvido bastante. Ele disse, inclusive, publicamente que ele não pode simplesmente ignorar a pauta do maior partido da Câmara. Hoje nós somos em 99 deputados. O segundo maior partido é o PT, que tem aproximadamente 60. Então nós somos 40% maiores que o PT. Então o presidente Hugo Mota tem nos ouvido, recebeu inclusive uma mãe com seus 6 filhos, cujo pai está preso em decorrência do dia 8 de janeiro. O presidente Hugo Mota recebeu pessoalmente lá em Brasília conosco e ele está muito sensível a essa pauta. Nós temos que identificar o melhor momento para pautar e garantir que haja os votos. Nesse segundo ponto eu digo para vocês, eu acho, pelas nossas contas, que nós, na Câmara, temos os votos. Deputado federal Felipe Barros, conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã, falando também de pauta dentro, então, da Câmara. Deputado, você também deve ser o relator, então, na CCJ, daquele projeto que pode alterar a lei da ficha limpa e que pode, lá na frente, beneficiar também Jair Bolsonaro. Independente do mérito pelo qual Bolsonaro está inelegível nesse momento, se teve crime, qual que é o entendimento e também se teve ou não corrupção, enfraquecer a lei da ficha limpa é uma saída saudável, deputado?
Olha, eu fui designado relator desse projeto no final do ano passado. O presidente Carol Detoni, que é do nosso partido, deputada de Santa Catarina, me designou como relator, já nas últimas semanas do ano. Janeiro nós tivemos recesso e a Comissão de Justiça até agora não há qualquer definição sobre ela. Né? Então eu ainda não me dediquei sobre o relatório que eu devo produzir sobre isso, justamente porque tem que aguardar a nova composição da CCJ, a escolha do novo presidente da CCJ, tem que saber se eu vou continuar sendo membro da CCJ, porque se eu não for membro, esse projeto vai ser designado para outro deputado, e tenho mais que saber quem será o novo presidente da CCJ para conversar com ele e saber se há interesse político do presidente em pautar. Né? Senão não adianta eu produzir um relatório, sendo que o presidente não vai pautar o projeto. Então, isso deve acontecer agora, depois do Carnaval. As escolhas das comissões vão acontecer na semana posterior ao Carnaval, e aí eu vou me dedicar a isso. Vou saber se continuarei sendo relator, se não vou ser mais relator, quem vai ser o presidente da CCJ, que deve ficar com o MDB. Se vai Mas ser tem do um MDB. entendimento prévio já em cima desse texto? Entendimento no sentido de Olha, enfraquecer a lei da ficha limpa seria uma saída mesmo assim para Bolsonaro? o que há de conversas na Câmara, e eu falo aqui para vocês de modo muito tranquilo, existe um certo inconformismo com a atual legislação, porque a atual legislação ela foi alterada. Na sua origem ela previa a inelegibilidade por 3 anos, depois ela subiu para 8. Hoje nós temos casos emblemáticos aqui do próprio Paraná, Fernando Francischini, Deltan Dallagnol, todos foram cassados por questões que, no entendimento de boa parte da população, não mereceriam ficar inelegíveis por 8 anos. O Francischini foi cassado por falar, por ter opinião sobre urnas eletrônicas. O Deltan foi cassado por uma questão extremamente frágil e inelegível por 8 anos. Então, existem pontos que eu acho que precisam ser melhorados. Na prática, o que nós faríamos, caso eu continue sendo relator? Uma modernização da lei da ficha limpa. Eu cito um exemplo para vocês. Eu, Felipe, um caso real, respondo um processo de injúria. Na época da pandemia, eu fiz uma fala criticando a promotora de justiça da cidade de Londrina, porque ela, enquanto mandava fechar o comércio da cidade, estava no salão de beleza. Eu postei foto dela no salão de beleza, enfim. Ela não gostou da minha publicação e me processou por injúria, correto? Então eu respondo, sou réu num processo de injúria. Processo esse cuja pena é menor potencial ofensivo. Sim. Né? Caso eu seja condenado por injúria, no período do registro das candidaturas, eu estarei inelegível. Olha que incongruência. Por injúria. Sendo que o meu dever como deputado é falar, né? Parlamentar, parlar. Então, por falar, eu posso ficar inelegível. Então, existe uma convergência de vários grupos políticos da Câmara e no Senado de que é preciso uma modernização. Mas que modernização que vem? O que, Não que vai sei, ser alterado? Porque estão falando assim, vamos baixar de 8 para 2 anos, tá? Tem casos extremos, né? Como o senhor citou um deles aqui, de injúria. Agora, 2 anos, aí vamos falar o português claro, essa lei vai ficar inócua. Porque a eleição tem a cada 2 anos. Então você, na próxima eleição, você já vai estar liberado. Então, que volte a 3, pelo menos. Agora, 2, o negócio vai também descambar. Porque pega mal um projeto que está sendo encomendado para salvar um político, seja ele Jair Bolsonaro, e a crítica viria também se fosse Lula. Agora, nós temos que ficar atentos, e até por isso que eu lhe pergunto, Sim. o que vem de alteração? Porque é uma lei popular, é uma lei de iniciativa de um juiz, mas com amplo apoio popular, e que agora a gente está vendo enfraquecimento. Tivemos enfraquecimento da lei de improbidade, e agora, possivelmente, talvez a gente veja também da lei da ficha limpa. É curioso que, assim, o Lula estava inelegível, o Supremo descondenou para ele disputar a eleição. Os condenados da Lava Jato, todos inelegíveis, todos agora descondenados, aptos a disputar a eleição. Curioso que os casos que nós estávamos discutindo aqui são só da direita, né? Os deputados da direita, os parlamentares da direita, figuras da direita, estão sendo lá condenados à inelegibilidade de 8 anos. O próprio presidente Bolsonaro. Gente, é prerrogativa do presidente da República conversar com embaixadores. Está inelegível porque se reuniu com embaixadores no Palácio do Planalto. Está inelegível outra vez porque no 7 de setembro subiu no caminhão do Silas Malafaia e foi condenado por abuso de poder econômico. Que abuso de poder econômico se não teve prejuízo ao erário, se o caminhão foi pago pelo pastor Silas Malafaia? Então, quando a justiça quer, a justiça dá contorcionismos jurídicos, aplica a lei ao seu bel favor, né? Prejudicando uns, favorecendo outros. Então, você fez uma pergunta... Mas o senhor não vê a possibilidade de reverter, por exemplo, a inelegibilidade de Bolsonaro, então, diante desse Eu acho cenário? que sim, eu acho que sim. Até porque os dois processos de inelegibilidade ainda não transitaram em julgado. Ele recorreu para o próprio TSE com a expectativa, inclusive, todos nós temos a expectativa de que a inelegibilidade dele vai ser revertida. Agora, você me perguntou qual mudança. Não sei, por quê?
eu acho que primeiro tem que ser oficializado mesmo como relator, né? E se for, eu tenho que chamar as lideranças dos partidos. Porque eu não posso apresentar um relatório que não esteja alinhado com os partidos políticos, senão o relatório não avança. Deputado né? Federal, eu quero então ouvir isso deles. Deputado Federal Felipe Barros, do PL, muito obrigada então pela sua participação e pela sua atenção com a audiência da Jovem Pan. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, um bom dia a todos. O papo passou muito rápido, dava pra ficar aqui mais uma hora. O nosso tempo é curto, a gente está tentando ajustar esse timing aqui das nossas entrevistas para conseguir explorar cada vez mais, no bom sentido aqui com os nossos convidados, mas mais uma vez a gente agradece, sempre bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia. Agora 7h56. Repita. 7h56, rápido intervalo na FM, a gente já... Pô, passou muito rápido.